Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 23, que nos diz: Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Bom, meus amados, nós sabemos que ao longo da história de Israel, ao longo de todas as escrituras que chamamos de Antigo Testamento, Deus fez por diversas vezes e ao longo de séculos e até milênios a promessa de que enviaria um Salvador. Ou seja, o ser humano que não sabe lidar com o pecado, que não sabe lidar com a culpa, que não sabe lidar com a sua própria maldade e teme a sua destinação final, Deus prometeu ao ser humano um Salvador. Ou seja, alguém para salvá-lo de si mesmo, de salvar da sua própria maldade, porque o próprio ser humano não conseguia lidar com essa maldade intrínseca dele, especialmente com a questão da culpa, porque de hoje em diante a pessoa ainda tem a ilusão de que vai ser uma pessoa linda, maravilhosa e perfeita, né, que pode tentar ao menos praticar uma santidade ou um nível de bondade elevado. Mas e o passado? Como lidamos com esse passado? Como lidamos com as nossas tentações, com desejos e volúpias que às vezes nos acometem? E a gente se envergonha disso. E ainda mais quando cedemos, como podemos fazer aqui ou acolá, ou se o fizemos no passado, por diversas vezes e até de maneira longa, isso pode ocorrer com pessoas, ou mesmo por atos de grande maldade, como uma morte, como atos de violência e crueldade. Como o ser humano pode lidar com isso? Como dar esperança a esse ser humano e a qualquer um de nós? Se é óbvio que quando nós vemos essa maldade, nós queremos nos afastar de nós mesmos. Ainda mais se formos pensar em um Deus 100% bom, o ápice da bondade e do amor e da compaixão, como nos achegaremos a esse Deus tendo em nós essa semente de maldade e um passado que nos condena? Então, nosso passado nos condena, nossos pensamentos e atitudes e falas muitas vezes nos condenam. O futuro, que a gente pode ter até uma esperança de nos tornarmos pessoas melhores, não é garantido. E nós temos falhas intrínsecas dentro de nós, falhas de personalidade, erros contra os quais a gente pode até tentar lutar, mas que ainda está ali. Como lidar com isso? Como pensar que eu posso morrer hoje e o meu passado, o que ele fará de mim para a eternidade, e o que essas minhas falhas no ser fará de mim para a eternidade, morrendo eu hoje, ou amanhã, ou quando for. Para onde irei? O que será de mim? Porque, como a Bíblia diz, todos pecaram. E todos, eu vou repetir, todos pecaram e todos igualmente estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, você não tem a glória de Deus, você não tem a eternidade. O destino de todo ser humano era a condenação. Por quê? Porque ao mal sucumbimos tantas e quantas e diversas vezes e das mais diversas formas. Quantas vezes eu e você pecamos ao longo da vida? Você consegue contabilizar isso? Milhares? Não, querido. Dezenas de milhares? Não, talvez milhões. Talvez milhões de vezes. No pensar, no falar, no agir. E às vezes no não agir também, porque também é um pecado a omissão. Como diz as Escrituras, se nós sabemos que devemos fazer um bem e não fazemos, é pecado. Então, diante dessa montanha de erros, qual seria a nossa destinação? É muito clara. Estamos destituídos da glória de Deus e todos nós seríamos condenados se não fosse por um Salvador. E por isso que a Bíblia nos envia. Por isso que a Bíblia nos promete, primeiro, um Salvador, ao longo de séculos e milênios, dizendo ao ser humano que tinha culpa: creiam, se arrependam, porque virá um Salvador. Para o pessoal que veio antes de Jesus,
a esperança, a salvação era alcançada olhando para frente. E nós que viemos após Jesus, a salvação é alcançada olhando para trás, ou seja, o Salvador já veio. Para os do Antigo Testamento, o Salvador virá. Creia, se arrependa, busque viver uma vida melhor, uma vida coerente com a salvação que você quer, da melhor forma possível. Não, Deus não exigindo uma perfeição, porque a perfeição não nos é possível nesta terra, mas a perfeição será vivida pelo Salvador que nos outorga, que nos dá gratuitamente essa salvação, essa perfeição para entrarmos, como diz a Bíblia, com as vestes brancas como a neve na glória eterna. Ainda que as nossas vestes atuais sejam vermelhas como a escarlata, nós seremos purificados, lavados e limpados pelo sangue do nosso Salvador. Essa é a mensagem, isso é a boa nova do Evangelho. O Evangelho significa, a palavra Evangelho significa boa notícia. Que boa notícia é essa? Que você está perdoado, meu irmão. Que você está salvo, que você está liberto, que você não precisa temer o futuro ou a sua destinação eterna, que você não precisa temer o seu passado, o que você fez, ou a sua maldade intrínseca. Não, tudo isso Cristo levou sobre si na cruz do Calvário. Ele levou sobre si. Alguns dizem, né? Mas assim é fácil demais. Fácil? Exigiu a morte do próprio Deus. Deus veio à Terra e sofreu uma dor, um sofrimento gigantesco para nos dar. Ele sim nos dá gratuitamente. Para nós, entre aspas, é fácil, mais ou menos porque o ser humano, no seu orgulho, no seu auto-engano, tem a dificuldade de reconhecer essa maldade tão óbvia. Porque o que o Evangelho apenas requer, reconheça. Confesse a sua maldade. Confesse o seu pecado. Pare de desprezar as pessoas como se você fosse um santarrão, como se você fosse perfeito, lindo e maravilhoso. Reconheça a sua miséria, a sua pobreza, o seu pecado do passado, dentro de você, que ainda existe, e os pecados que você vir a infelizmente cometer. Confesse-os. Confesse o seu pecado. No Evangelho não há lugar para exaltação. O próprio Deus nos diz, Jesus nos diz, que aquele que se exalta será humilhado, porque tem que ser humilhado por essa verdade. Agora, aquele que se humilha, confessando, Senhor, eu errei, Senhor, eu erro, Senhor, infelizmente eu errarei. Procurarei ser o melhor que eu posso, mas me perdoa, Senhor. Me acolha, me receba na tua misericórdia, na tua compaixão. E a palavra de Deus nos diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre só com um porém. Não haverá misericórdia para quem não praticar a misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, mas não haverá misericórdia sobre quem não tiver misericórdia. Então, isso nos é requerido, que a gente confesse os nossos erros e que a gente viva em misericórdia, haja visto a imensidão da misericórdia que foi requerida para nos salvar. Então vem o Salvador. E aqui a pregação do apóstolo Paulo. Aquele Salvador prometido, aquele Salvador que nos livrará da nossa culpa, da nossa condenação, que nos salva, que nos redime junto a Deus, que nos reconcilia com Deus, que nos concede o perdão absoluto, total, integral e gratuito. Nunca esqueçam disso. É gratuito. É dado por Deus a nós. Não vem de nós, como diz o livro de Efésios. Uma frase maravilhosa. Vós sois salvos pela graça. É graça. O que é graça? De onde vem a palavra gratuito? Nós somos salvos gratuitamente. Vocês são salvos, não é pelo algo que vocês fizeram, não é por uma escolha, não é por uma vida assim ou assado, não. Vocês são salvos por uma ação de Deus. Vocês são salvos pela graça de Deus. E como que a gente recebe isso? Por meio da fé. Apenas creia. Creia nessa salvação. Receba, porque ela já é te dada. Qualquer uma promoção, algo que uma loja está fazendo, está dando algo gratuito, mas você tem que pegar. Ela não vai lá na sua casa e vai arrombar a sua porta e te forçar
a receber aquilo. Não. É para quem quer. E a gente mostra que quer, né, sendo coerente com essa decisão nossa, procurando ser pessoas melhores a cada dia, procurando viver o Evangelho. Mas isso nos é dado gratuitamente, é uma ação de Deus. Então a Bíblia nos diz, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós. É isso que muitas vezes o religioso, arrogante, soberbo, tem dificuldade, porque ele acha-se superior, ele se acha melhor, e ele gosta de desprezar os outros e chamar os outros de pecadores, de imundos, disso e daquilo. Mas olha, isso não vem, a salvação não vem de nós. É dom de Deus, é dado por Deus a nós. Isso é dom de Deus e não vem por obras. A salvação não é por nada que nós façamos. Assim como uma pessoa, nós estamos falando de salvação, de um Salvador, uma pessoa que está se afogando no mar, né, digamos que o barco dela naufragou e ela está lá nadando no mar, rodeada de tubarões. E passa um outro barco e uma pessoa pula para salvar aquela pessoa. O que ela fez para ser salva? Ela tinha condições de ser salva, tinha algo que ela pudesse fazer. Ela ia nadar 1000 quilômetros até o continente, não tinha nada que ela pudesse fazer. Ela, claro, tinha que aceitar, receber o socorro, só isso. Mas o mais não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, não é nada que você fez que te dá a salvação. Não por obras. E olha como a Bíblia é sábia e conhece o coração feio do ser humano, para que ninguém se glorie. Então ele diz, não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache superior, para que ninguém despreze o outro dizendo, olha, fui eu que me salvei, eu sou bom, eu sou uma pessoa santa e os outros são imundos. Não, o que a Bíblia diz é que todos pecaram, ou seja, todos são sujos, todos são imundos, todos são pecadores. Só que Deus resolveu acolher a todos, oferecer a salvação a todos. É dom de Deus, não vem por obras, não vem de nós e não vem por obras, e ninguém, portanto, tem o direito de se gloriar. Silêncio, qualquer ser humano que venha se gloriar, para que ninguém se glorie. Ninguém tem o direito de se gloriar. Ninguém, jamais. Pelo contrário, a postura do verdadeiro cristão é ser muito humilde, porque sabe que não merecia a salvação, sabe que merecia a condenação, sabe que não é bom o suficiente para merecer a eternidade ou Deus. Imagina alguém merecer Deus. Faz o menor sentido. E reconhece não apenas que lhe falta bondade, como ele tem maldade em excesso. Ele é humilde e reconhece. E assim ele reconhece que precisa de um Salvador. Por que a gente precisa de um Salvador? Porque estamos em apuros, porque somos maus, porque temos falhas e muitas e diversas. E reconhecemos isso no presente, em relação ao passado, em relação ao futuro. Mas o Evangelho vem e nos salva, nos concede perdão integral, completo e, de novo, gratuito. Então o Evangelho nos coloca na situação de humildade, mas não uma humildade que acaba com a nossa autoestima, não, pelo contrário. É um lugar de muita autoestima, porque fomos amados a tal ponto que o próprio Deus deu a vida por nós. Então, é um lugar de humildade com autoestima. É um lugar de reflexão e de alegria. Um lugar de nunca ser soberbo ou arrogante, mas um lugar de festa e de celebração e de regozijo. Ou seja, saúde, né? Saúde espiritual, psicológica, mental. Um ser humano equilibrado, que sabe das suas falhas, mas sabe do seu potencial e o quanto é amado. Deus nos ama, queridos. Por isso enviou um Salvador. E é isso que o apóstolo Paulo aqui então chega na sua pregação. Conforme Deus prometera, ele enviou um Salvador, Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.